Brasil é talvez o único país entre as 10 maiores economias do mundo que enfrenta uma crise sanitária e uma crise política ao mesmo tempo. Em meio aos problemas estão as tensões diplomáticas criadas em plena pandemia do novo coronavírus. Mas as tensões diplomáticas, diga-se, não são exclusividade brasileira. Outras nações também estão sendo afetadas por elas. É sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. O entrevistado do programa é Thales Castro, cientista político, pesquisador e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Olá, Estela, é um prazer estar aqui. Eu sempre tenho muito carinho pela Opinião Pernambuco e toda vez que nós nos encontramos há uma riqueza de debates, uma profusão de provocações, certamente muito interessante para todos que estarão nos assistindo. É um prazer. Beleza. Obrigada, da nossa parte, muito obrigada. Professor, onde estão os principais pontos dessas tensões diplomáticas aí que eclodiram no meio da pandemia? A pandemia ela pode ser caracterizada por meio do que nós chamamos de uma guerra assimétrica multinível. Vou explicar aqui para todos os internautas, todos os que estão acompanhando a Opinião Pernambuco. Nós estamos diante de uma transformação de ordem mundial. Nós estamos diante de um ponto de inflexão. E nesse ponto de inflexão, você tem a gestação de um novo mundo a partir desse fatídico ano de 2020. Isso é necessário dizer para que a gente venha a, digamos assim, detectar quais são esses pontos de tensão diplomática a que você fez referência muito própria. E por que eu estou dizendo que é uma guerra mundial multinível? Porque quando a gente lida com esse patógeno, esse agente microbiológico, a gente está vendo repercussões das mais profundas no campo político, no campo social, no campo simbólico, no campo econômico e certamente também no campo das relações de poder internacionais. E aí é nesse sentido, a partir desse pano de fundo, que a gente começa a ver os pontos de ruptura e de tensão. Esses pontos de ruptura estão no fato de que, numa emergência de uma nova ordem mundial, a gente vai ter aquele velho estamento, aquele velho status quo, naturalmente perdendo espaço, e a nova gestação desses pilares de ordem mundial trazendo fricções profundas nesse novo momento. Toda vez que a ordem mundial ela é gerada, ela geralmente acontece através de uma guerra que a gente chama de sistêmica. Eu não ousaria dizer que nós estamos diante de uma terceira guerra mundial, só que é a terceira guerra mundial de cunho microbiológico, como disse, e que naturalmente tem repercussões maiúsculas na vida das pessoas. Enquanto eu estou reportando aqui para o Opinião Pernambuco, a gente pode em breve já antecipar mais uma marca fúnebre de atingimento mundial, ou seja, em breve deveremos chegar à marca de mais de 100 mil mortos. Só na Itália, na Espanha e na França, por exemplo, são 75 mil mortos. Né? Então, estamos lidando com 100 mil mortos nos Estados Unidos, que devemos chegar a essa marca em muito breve. Na Europa, vamos também ultrapassar novamente essa marca de 100 mil mortos, e aí a gente vai ter um adensamento de transformações dessa nova ordem mundial. E o que é que está em jogo? O que está em jogo é uma potência emergente que tem um cálculo paciente de longo prazo muito delicado, que é a República Popular da China. E nessa nova ordem mundial, a gente deve esperar um condomínio de duas potências que irão se digladiar. Eu não chamaria, Estela, de uma nova Guerra Fria. Eu chamaria de uma nova Guerra Quente, onde esses dois países irão, de maneira simétrica, antagônica e absolutamente nervosa, vão dialogar na perspectiva de realmente disputar a hegemonia desse novo condomínio de poder.
E os Estados Unidos estarão agora diante de um novo rival, que não estava à sua altura em termos geopolíticos, geoeconômicos, e que a China, estando num patamar simétrico com os Estados Unidos, vai certamente exigir novas posturas, vai cobrar novas lealdades de países periféricos e vai naturalmente remodelar a articulação de poderes nessa nova ordem mundial. E a partir daí é que está esses pontos nervosos de ruptura. Você diria que nesse momento, exato, esse momento agora em que nós estamos, esse momento presente, a relação China-Estados Unidos, historicamente nunca foi uma relação fácil, ela está num momento mais irritadiço? Está sim, Estela. É um momento extremamente delicado, porque você tem troca de acusações muito severas por parte do presidente Trump, que não é de hoje. Menciona que o vírus foi fabricado como arma microbiológica a partir do laboratório de virologia na cidade de Wuhan. A partir de acusações mútuas, a partir de negações por parte da China e dessas acusações bastante incisivas. A gente vê também esse acirramento no campo político, quando os Estados Unidos mencionam que o vírus chinês, essa foi a expressão usada pelo presidente Trump, né, gerando a pneumonia que mata tanta gente lá no início de março, ele falou isso, ele tem naturalmente o perfil de acusar e de trazer uma pecha muito pesada com relação à China. E que, no fundo, a gente percebe um discurso muito ácido de, naturalmente, trazer responsabilidade objetiva para a China em ter causado essa pandemia de milhares e milhares de mortes no mundo todo. Onde a gente sabe até onde são suficientemente claras as informações que saem da China, foram duas posturas muito diferentes, comparando de novo a China com os Estados Unidos. O governo chinês prontamente se colocou à disposição do enfrentamento do novo coronavírus. Os Estados Unidos negligenciaram o vírus e quando já o mundo, de certa forma, já estava numa situação de pandemia. A minha pergunta para você, diante dessas duas posturas, e também considerando que a China controlou muito rapidamente a pandemia no país e os Estados Unidos são agora o novo epicentro da pandemia, do ponto de vista da imagem mundial, a China está melhor na fita do que os Estados Unidos? A gente precisa contextualizar o tipo de regime político que a China tem. A China tem um regime político de partido único, altamente centralizado e autocrático. Essas três caracterizações fazem com que, na verdade, uma decisão que seja prolatada em Pequim, a capital, ela seja cumprida de maneira imediata, automática e enérgica. E aí, naturalmente, quando se detectou as primeiras evidências, que foram negadas lá no início, né? Mas as primeiras evidências de associação de grave síndrome respiratória com a atividade viral da Covid-19, você teve naturalmente uma decisão de cima para baixo, muito enérgica, de literalmente fechar a cidade. A cidade de Wuhan, cidade de quase 18 milhões de habitantes, e a província, onde a capital é Wuhan, a província de Hubei, ela foi totalmente isolada do resto do mundo. Então, essa decisão fez com que, na verdade, a China viesse a ter o número de menos de 4 mil mortos. Mas, evidentemente, você teve também prejuízos morais, prejuízos à imagem da China, pelo fato de ter também negado, não é, a gravidade, o efeito contágio dessa nova cepa viral, não é, do coronavírus, e, obviamente, ter feito uma informação muito truncada à época, estamos falando de dezembro de 2019, né, com relação à autoridade centralizadora, que é a OMS na Suíça. Ao mesmo tempo, a postura norte-americana e a postura também de vários países europeus, sobretudo aqueles como a Itália, de Giuseppe Conte, que é de direita nacionalista, apresentando uma postura negacionista, não é? E de diminuição negligente do efeito do vírus no Novo Mundo e, obviamente, na Itália, no Velho Mundo. Então, essas posturas, elas foram brutalmente impactadas por não terem sido feitas ações emergenciais de distanciamento social e de realmente negligenciar o efeito do vírus. E até vou dizer mais, na Espanha, que hoje está no poder a centro-esquerda, de Pedro Sánchez,
do PSOE, houve uma grande manifestação pelo Dia Internacional da Mulher, eu acho que 8 de março, lá nas ruas de várias cidades espanholas, e que alguma dessas manifestações, inclusive em Madrid, ela teve uma aglomeração de mais de 200 mil pessoas. Então, observe que realmente estamos lidando com um despreparo por parte de vários países ocidentais, não é? Em grande medida pela própria democracia representativa liberal que nós temos aqui, em realmente antever e ter um planejamento estratégico diante de uma bomba imensa microbiológica que está sendo essa pandemia. Voltar ainda um pouco para a China e para os Estados Unidos, e para essa relação irritadiça que você já comentou aqui. A China, depois de ter sob controle a pandemia no seu território, ela passa a desenvolver ações internacionais, digamos assim, muito simpáticas. Fornece equipamentos de proteção para alguns países onde a situação é muito grave. Chega a mandar médicos também para alguns países para ajudarem no combate à pandemia. E, na outra ponta, os Estados Unidos começam a reter em seu território equipamentos que estavam sendo importados da China por outros países para o enfrentamento da pandemia. Então, são duas posturas opostas, né? Assim, radicalmente diferentes. Aí eu volto a te perguntar se os Estados Unidos estão tão mal na fita a essas alturas do campeonato e se estão perdendo espaço na diplomacia internacional, perdendo esse espaço justamente para a China. Sim, eu acredito que sim. Os Estados Unidos, nessa fricção de reacomodação de poderes, em razão dessa nova ordem mundial, certamente vai ter um problema de capacidade de liderar corações e mentes, naquilo que a gente chama de soft power. Não nos esqueçamos que há 2 semanas atrás, o presidente Trump, numa posição bastante contundente, vetou o envio de 400 milhões de dólares para a OMS, que era o orçamento anual referente à contribuição de cota dos Estados Unidos para essa organização. Então, o soft power americano, nesse momento duro, está sendo brutalmente atingido. A capacidade de liderar, a capacidade, naturalmente, de envolver os países dentro de uma mesma causa comum. Não é? Então, eles estão sendo, sim, brutalmente impactados. Hoje é o epicentro da pandemia. Eu falei no início que deveremos antever em breve mais de 100 mil mortos. Só para nós termos um comparativo, Estela, a guerra do Vietnã, que aconteceu entre Estados Unidos e esse país do Sudeste Asiático, o Vietnã, foi entre 1963 a 1975. Nesse período aí, de uma década e meia, mais ou menos, houve 56 mil militares mortos. Pois bem, de fevereiro para cá, estamos tendo quase 100 mil americanos mortos. Então, veja a gravidade. Eles estão sendo alvejados, sim, e estão sendo brutalmente impactados, dolorosamente colocados na berlinda, nesse novo condomínio de poder. Porque entre 1991, que é quando a União Soviética acaba, né, ela é implodida, a 2020, nós vamos ter, nessa vaga histórica, um período de unipolaridade americana inconteste. Um americanocentrismo muito forte. Mas a partir desse ano, 2020, a gente vai ter um novo condomínio de poder bipolar. Os Estados Unidos em rota de colisão direta, antagônica com a República Popular da China. Vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco, que a gente vai ter que fazer um intervalo. A pergunta é: de que forma essa crise provocada pela pandemia pode afetar a eleição presidencial nos Estados Unidos prevista para esse ano? A gente volta daqui a pouquinho. Você que está em casa, não saia daí. O nosso intervalo é curto. E o tema de hoje do Opinião Pernambuco são as relações internacionais estremecidas no meio da crise do coronavírus. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as tensões diplomáticas em meio à pandemia do novo coronavírus.
Quem fala sobre esse assunto é Thales Castro, cientista político, pesquisador e professor da Unicap. Professor Thales, deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, e a pergunta é: de que forma essa crise provocada pela pandemia pode afetar a eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para esse ano? Esse é um assunto chave, né? E a gente sempre associa a eleições americanas à performance econômica daquele que está no poder e deseja ser reconduzido, né? E aí a gente observa realmente os Estados Unidos pré-coronavírus numa situação muito favorável a Donald Trump, né? Eu lembro que, consultando os dados oficiais de desemprego nos Estados Unidos, eles chegaram ao valor realmente muito pequeno de 3,2% de desemprego aberto, olhando em janeiro, referente naturalmente ao mês de dezembro último. Mas agora o mundo mudou. O mundo e o cenário político americano também modifica de maneira substancial. Ainda acho que o presidente Trump tem condições de uma recondução a um segundo mandato. E por que a gente tem dito isso? Que, apesar da crise financeira, que não vai ser isoladamente, particularmente dos Estados Unidos, é do mundo todo, apesar da perda do emprego real e apesar da perda moral norte-americana no cenário interno e interno, a gente vê que a capacidade de liderança e de rápida mudança de postura do presidente Trump, que era negacionista e passou a adotar posturas isolacionistas, isso realmente trouxe um ganho aí de competitividade. Agora, o candidato que busca realmente a Casa Branca foi vice-presidente na gestão Obama, dos mandatos, que é o senador Joe Biden. Joe Biden, ele começa o período aí de pré-candidatura com um cenário muito delicado para ele também, não é? Que é o fato de haver talvez escândalos sexuais no entorno aí do seu nome. Ele tem desmentido, mas isso pesa muito na alma americana, porque é uma sociedade formada com valores puritanos, né? Então, verdadeiramente, puritanos no sentido histórico, no sentido clássico. Então, verdadeiramente, você vê um candidato que poderia trazer uma renovação diante do caos econômico e social, mas que ele, quando busca uma emergência, já a partir do mês de fevereiro, naquele cenário aí pré-coronavírus, ele vai ter naturalmente muitas dúvidas sobre a sua força de candidatura. Ele começa muito fraco nas primeiras primárias, na primária de Iowa, na primária de New Hampshire, na super terça-feira, mas logo depois ele começa a ganhar musculatura e hoje é praticamente o candidato do Partido Democrata. Então o jogo está aberto, né? Eu acho que mesmo assim a mudança rápida e a perspicácia política eleitoral de Trump de negacionista para isolacionista vai fazer com que ele tenha, digamos assim, uma sobrevida eleitoral. Agora, é necessário ver também que as eleições elas vão ter lugar na primeira semana de novembro. Já vai ter passado o pico pandêmico, claro. Vamos ver como é que o emprego se recupera nesse início do segundo semestre. Ao que tudo indica, os Estados Unidos terão uma queda de crescimento econômico brutal. O Brasil, por exemplo, vai ter uma queda do PIB de quase 5%, né, como a maior economia da América Latina. Então, realmente é um momento de aguardar as próximas etapas. Mas, se eu pudesse apostar, Estela, eu diria ainda que Donald Trump tem uma certa vantagem natural, né? Todos os presidentes americanos do pós-Guerra Fria para cá foram reconduzidos ao segundo mandato, com exceção do presidente Bush pai. O Bush pai foi um presidente de raro contexto, que foi um presidente de um único mandato. Não é? Antes dele tinha sido o presidente Carter, lá no finalzinho dos anos 70. Mas há uma tendência muito natural dentro do sistema presidencialista americano de que o presidente que está no comando ele seja reconduzido. Foi assim com Clinton, foi assim com Bush filho, foi assim naturalmente com Obama, e algo que indica, apesar de todo esse tumulto, toda essa convulsão sociopolítica, também se repita com Donald Trump. Tinha outras perguntas para você ainda nesse entorno, mas estou preocupada com o nosso tempo. Vamos, então, falar do Brasil agora. Em uma outra oportunidade, a gente retoma essa conversa sobre uma conjuntura mais internacional. Vamos falar das relações diplomáticas brasileiras aí no meio dessa pandemia do novo coronavírus. Eu queria começar falando exatamente da relação Brasil e China, porque a gente experimentou aí, muito recentemente, episódios muito desagradáveis envolvendo um filho do presidente da República
envolvendo o ministro das Relações Exteriores, envolvendo o ministro da Educação. Então, qual é o tamanho do prejuízo para o Brasil se houver um estremecimento na relação com a China? O prejuízo é grande. Não nos esqueçamos que desde 2011 a China é o maior parceiro comercial do Brasil, substituindo os Estados Unidos, né, pré-2011. O pós-2011 traz a China como principal parceiro. No ano de 2016, a China fez maciços investimentos no Brasil, na área de mineração, na área de telecomunicações, na área de grandes investimentos hidrelétricos, também de parcerias e compras no Brasil. Então, a China hoje é um parceiro estratégico do Brasil e não podemos tratá-la de maneira diferente. Aliás, precisamos ter um trato diplomático e cortês com todos os países do mundo. Essa é a tradição diplomática brasileira. Eu acho que comprar briga gratuita, infantilizada, é muito danosa à imagem do Brasil. Um país que precisa jogar com esses dois polos. Uma natural inclinação de amizade com os Estados Unidos, o que é perfeitamente compreensível, mas sem perder naturalmente o foco, Estela, no pragmatismo econômico, financeiro e de investimentos. Afinal de contas, o Brasil faz parte dessa grande coalizão internacional, que são os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E desses países, nós estamos com duas das maiores populações do mundo, a Índia com 1,2 bilhão de habitantes e a China com quase 1,5 bilhão de habitantes. Então, a gente não pode perder o foco disso e não se perder na tradicional, séria, competente diplomacia brasileira, de tendência multilateral universalista, e pautar a nossa relação externa através de uma briga, repito, infantilizada, que, na verdade, vai trazer muitos prejuízos para a pauta do comércio exterior e do agronegócio, além dos investimentos, que é o que nós vamos precisar e muito nesse momento de recuperação econômica. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter prudência, mantenha-se a relação muito próxima com os Estados Unidos, perfeito, mas não desprestigie outros países. Isso é muito danoso. Não pode ter isso no Itamaraty. O Itamaraty é um ministério que eu respeito muito e ele é muito profissional. E ele é uma carreira de Estado. Ele não deve servir a governo nenhum. Eu critiquei o Itamaraty quando estava muito alinhado ao governo Lula e estou criticando agora também, porque você confunde Estado com governo e não pode existir isso. O Itamaraty serve ao Estado. O Itamaraty tem um olhar de longo prazo e não de curto prazismo politiqueiro. E aí, naturalmente, a gente precisa ter muita cautela nesse ponto. Esse ponto, Estela, é nevrálgico. Vou fazer uma última pergunta, porque a gente tem 2 minutos e meio no máximo para terminar. E a pergunta é se hoje o Brasil está isolado internacionalmente e se, sim, o presidente da República é visto como uma espécie de pária, aí considerando toda essa crise da pandemia do novo coronavírus. O Brasil está passando por um momento de isolacionismo relativo, mas eu não iria tanto ao ponto de chamar o presidente Bolsonaro de pária. Eu acho que essa é uma frase bastante forte, não é? Porque o Brasil já tem uma inclinação multilateral muito, muito grande, né? O Brasil tem uma tradição realmente de negociador mundial, de global trader, né? Como a gente diz, não é? Mas certamente eu acho que a imagem brasileira está sendo bastante redefinida nesse momento delicado, né? de confusão diplomática. Então, eu acho que o Brasil deve retomar suas bases, as bases de uma diplomacia profissional, uma diplomacia longo prazista, sem essas querelas político-partidárias ideológicas. Então, nesse sentido, o Itamaraty retomaria a sua altivez. Então, o Brasil isolado, eu diria que está passando por um momento delicado, mas ao ponto de classificar o presidente como pária, eu não iria realmente muito nessa classificação. Professor Tales, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Até um próximo encontro e que ele não tarde. Muito obrigado, Estela. Quero não só agradecer e parabenizar você e a toda a produção do programa, e quero dizer que a Opinião Pernambuco tem um papel importantíssimo em valorizar o pensamento local e fazer uma ponte com o internacional. Espero em breve estar com todos vocês, retomando essas reflexões internacionais. Um abraço a todos.